Seja bem-vindo ao Território da Mente, o podcast que conecta psicologia, prática e reflexão. No episódio de hoje, vamos explorar uma das habilidades mais desafiadoras e também mais transformadoras da vida em família, a comunicação. Como pais e cuidadores podem lidar com comportamentos difíceis sem recorrer ao autoritarismo? Como escutar de verdade uma criança, mesmo quando o comportamento dela nos irrita ou nos desafia? E como mediar os conflitos cotidianos sem romper o vínculo que sustenta a relação? Se você convive com crianças ou adolescentes e quer compreender melhor como construir uma comunicação mais afetiva, firme e transformadora, esse episódio é para você. Acho que uma coisa importante que a gente precisa abordar aqui também é a questão da comunicação e conflitos na parentalidade, né? Porque a linguagem, ela tem uma função de regular, de ensinar, de conectar. Então, a gente precisa entender, eu estava refletindo aqui, precisamos entender que é uma função, se comunicar é uma função natural, mas a gente precisa comunicar de forma consciente. Ou seja, a gente tem que usar a comunicação a favor da nossa relação. Porque nem toda fala gera vínculo, né, cria vínculo. E nem todo silêncio também, se a gente pensar mais profundamente, é ausência de diálogo. Mas a qualidade da comunicação entre pai e filhos, entre os pais e os filhos, na maioria das vezes, é ela que vai definir o tipo de vínculo e vai fortalecer o vínculo. Ou, dependendo, pode até deteriorar o vínculo ao longo do tempo. E se a gente pensar, tal como já foi dito aí em alguma medida, numa comunicação de qualidade, a gente tem que começar a entender que a comunicação eficiente, de qualidade, começa pelo bom desempenho da escuta. Só que a gente sabe que escutar é muito mais do que ouvir, né? Escutar é olhar nos olhos, é estar presente, é acolher o que o outro está propondo para a gente naquela fala, naquele momento da comunicação. Mesmo que não faça sentido, mas a gente tem que estar disposto a receber a intenção de comunicação que o outro passa para a gente. Na infância, né, essa escuta é ainda mais essencial, porque a criança não vai ter aquela articulação discursiva, não vai ter uma fala tão fluida e organizada. Ela ainda está aprendendo a traduzir o que fala em palavras. Então, a comunicação na infância, essa comunicação que virá desta criança, ela engloba muitos outros fatores. E essa escuta, Cássio, tão essencial, né, para a criança, nós a chamamos de escuta ativa, que é uma escuta muito presente na parentalidade consciente e também na comunicação não violenta, né? E quando o adulto pausa suas respostas automáticas e realmente ele presta atenção na criança. É assim que nós definimos essa escuta ativa. Em vez de corrigir de imediato, né, de forma automática, é quando ele pergunta: o que será que está por trás desse comportamento da criança? Esse tipo de escuta não é passiva nem permissiva. Ela é profundamente envolvida. Né? Aí está a diferença. É como se dissesse, mesmo em silêncio: eu estou aqui tentando te entender. Essa deve ser a escuta, o posicionamento do adulto ali frente aos desafios, né, e o que a criança está trazendo. Quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente está falando de um jeito de se expressar que seria construindo pontes e não muros, né? Uma relação mais harmoniosa. Tanto com a criança, no exemplo aqui, né, que a gente vai abordar hoje, mas também com todo mundo, com adultos também. A gente precisa de entender que essa comunicação ela é para todos. É uma forma de conversar que parte ali da empatia, do respeito, da intenção genuína, né, de se conectar. E a gente precisa entender que não é falar bonito, não é ser bonzinho. É aprender a nomear o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, o que a gente espera, de uma forma mais clara, sem atacar o outro. Tem um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, que ele traz
uma estrutura desse processo em 4 partes. Primeiro, observar sem julgar. Depois, nomear os sentimentos. Reconhecer as necessidades e aí sim fazer o pedido. Parece meio técnico demais, mas dá para aplicar, é bem aplicável isso. Vamos lá, pensa numa situação onde, ao invés da gente falar assim, olha, você nunca me escuta, eu posso dizer, bom, quando você sai da sala sem me responder, eu fico sem saber se você me entendeu. E isso me deixa um pouco frustrado ou confuso. Você pode me dizer como que você ouviu o que eu falei? Essa forma de falar com a pessoa, com a criança, muda tudo. Reduz a tensão, ensina a criança sobre empatia, dá um exemplo de como se comunicar ali com clareza. E eu acho que tem muito mais. A criança ainda aprende a desenvolver uma linguagem emocional. Uma habilidade que ela vai levar ali para a vida inteira, nos relacionamentos, na escola, no futuro, né, no trabalho também. Então, muda a forma como a gente está dando exemplo para essa criança. A sua colocação me fez lembrar aqui, Rafa, que numa comunicação que envolve, às vezes, o pai e o filho, né, o adulto com a criança, especialmente nessa conformação, né, um adulto com uma criança, a gente não pode delegar para a criança a responsabilidade de tornar a comunicação fluida, de fazer com que a comunicação aconteça. Quem tem que conduzir para que isso ocorra é o adulto. Ele que já tem que estar estruturado emocionalmente, ele tem que estar com controle dessa condução. Então a gente pensa muito num adulto que tem que ter aquilo que a gente chama de autorregulação emocional, para dar conta, inclusive, dos desafios da comunicação, do contato com essa criança. Porque, com muita frequência, essa criança, esse filho, ele vai resistir, ele vai chorar, ele vai provocar, e essa comunicação não vai acontecer tão facilmente. E aí, obviamente, é muito mais fácil para esse pai gritar, reagir mal, do que sustentar a frustração de ver o filho nessa postura infantil, nessa postura ainda pouco madura. E muitos conflitos vão se intensificar no ambiente familiar a partir disso. E como eu disse, a responsabilidade aí no caso não é da criança em si, mas da sobrecarga desses adultos, do acúmulo de cansaço, da culpa, da cobrança interna, enfim, da sensação de falha. Então, obrigatoriamente, quando o adulto cuida da emoção, ele consegue construir uma relação mais positiva na comunicação com esse filho. Mas se ele não tiver essa autorregulação, se ele não se cuidar em termos emocionais, ele vai acabar em algum momento, mediante essas frustrações, despejando na criança aquilo que é fator de conflito circunstancial. Nem é nosso, mas às vezes naquele momento a gente está irritado. E mediante uma frustração a gente acaba jogando para o outro, no caso aqui a criança. E diante de comportamentos difíceis, né, da criança, como birra, agressividade, desobediência, o que vem na mente a princípio é corrigir mesmo, mas não deve ser assim, né? O certo seria tentar compreender a criança, entender o porquê daquele comportamento. Porque todo comportamento desorganizado da criança é uma tentativa mal resolvida dela pedir ajuda. Pode ser cansaço, pode ser falta de contorno, necessidade de atenção, ou até uma dificuldade de expressar o que está sentindo. Então, é muito importante a gente validar o sentimento e manter o limite da criança. Né? Algo como, eu vejo que você está com raiva, está tudo bem, você sentir isso, mas bater não é uma forma aceitável de mostrar isso. Então, o adulto poderia
né? Perguntar à criança, propor para a criança. Vamos pensar juntos em como lidar com essa emoção? Como lidar com isso? E isso não é ser permissivo. Isso, na verdade, é orientar com afeto, é corrigir com respeito, é ensinar sem quebrar o vínculo. É igual você falou, né? É corrigir. No início a gente pensa assim, tem que corrigir só pela correção, só pela faz certo, faz como não, de uma forma que não me incomode ou que não incomode as outras pessoas, mas na verdade essa correção ela vem num formato de exemplo, ela vem num formato de acolhimento e, e apoio para estruturar aquela criança desorganizada naquele momento ali, porque a criança ela não está preparada ainda para lidar com essa desordem emocional e o nosso papel é ser quem conduz isso. E para isso a gente também tem que estar organizado, né? A gente também tem que saber fazer isso para nós mesmos. Só que quando o conflito já estourou, o ambiente já está tenso, o primeiro passo às vezes é a gente fazer uma pausa, sabe? Parece simples, mas é revolucionário a gente fazer uma pausazinha ali, ao invés de explodir também. Quando o adulto escolhe não reagir no calor do momento, quando ele para, respira, reconhece que está agitado, que está, né, ativado ali na situação, e ele adia a resposta para recuperar ali a clareza, tem gente que vai achar que é perder a autoridade, assim, mas na verdade é o contrário. A criança, ela sente que está presente, né, tem uma pessoa ali na frente dela que é alguém confiável, que não vai se desorganizar junto com ela. Ela sabe que a situação que está acontecendo ali. Vamos pensar assim: a situação está acontecendo, uma criança está gritando, batendo o pé, fazendo aquela pirraça, e o adulto responde com outro grito. Então, isso vira uma disputa de força. E isso não ajuda a acalmar o ambiente, a acalmar a criança, né, a organizar tanto as emoções do adulto nem da criança. Ninguém vai sair ganhando nessa hora. Mas se o adulto entende que não é um bom momento para conversar, respira, acalma e espera um pouco, ensina aquela autorregulação prática ali para a criança, já ajuda. Às vezes é exatamente como a Liliane falou, é fazer uma pausa, perguntar para a criança, ou até dar o espaço para ela, falar assim, olha, tá, você tá nervoso agora, você tá nervosa agora, então vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco quando você acalmar a gente conversa, e aí conduz dali. A mediação que acontece depois vem com muito mais calma, ela é muito mais rica, bem mais profunda, e dá para conversar sobre o que foi sentido, sobre o que deu errado, dá para poder conversar também sobre o que pode ser feito na próxima vez. E isso tudo, né, ajuda aquela criança a se preparar para a vida. É nessa reconstrução que a gente cria um vínculo mais forte, né? Não é sobre ceder, é criar uma solução junto, né? Co-criar uma solução. E aí o conflito deixa de ser um conflito, um problema, e vira uma oportunidade. E ainda nessa linha de raciocínio que vocês estão propondo, quando a comunicação não está legal, quando o pai, a mãe perdem ali o time da comunicação e gritam e talvez possam ser agressivos, tem algo também que é muito poderoso e que é uma grande escola para a criança, serve de referência para essa criança, que é o posicionamento frente ao erro. Uma grande lição que tem aí, quando o pai, quando a mãe reconhece que gritou, que perdeu as estribeiras, que ficou agressivo, que foi duro demais, é pedir desculpa. A gente precisa reforçar bastante isso. O pedido de desculpas para uma criança faz com que a criança se sinta respeitada, faz com que a criança se sinta olhada, compreendida naquela angústia do instante do grito. Então, diferentemente do que algumas crenças disfuncionais propõem, pedir desculpa não significa que você é frágil e que o outro não vai mais te respeitar. Não, pelo contrário, é uma manifestação de maturidade, de humildade, de revisão de um comportamento que foi ruim. Então ali a criança está ganhando um modelo.
naquele momento ela percebe que errar é humano e que é passível de reparação. A grande autoridade, ela se faz, dentre outros processos, pela capacidade de errar e pedir desculpas, pela capacidade de cometer uma falha e de voltar atrás e de reparar. É isso que vai trazer coerência na autoridade e vai gerar uma posição ainda mais respeitosa, uma condição ainda mais respeitosa nessa relação e nessa comunicação. Exatamente. E algo que a gente precisa entender, né? Que ao longo da vida, os filhos, eles não vão se lembrar das broncas ou dos conselhos que os pais deram, mas com certeza eles vão se lembrar de como eles eram escutados, né? Se eles podiam ou não dizer o que sentiam, se eles podiam falar o que doía sem medo de perder o amor do pai, da mãe. E é isso que constrói a confiança, que faz com que mesmo quando eles crescerem, né, ainda eles continuem mantendo esse vínculo, né, querendo conversar com os pais, porque eles sabem que ali é um lugar seguro, né, eles podem confiar, eles podem se abrir. Então, ao longo da vida, os filhos nem sempre eles vão se lembrar de todas as broncas, né, as correções, os conselhos. Mas se a escuta foi adequada, né, se a escuta foi acolhedora por parte dos pais, os filhos vão sempre lembrar disso e vão ter sempre, né, essa referência, os pais como esse porto seguro. Falar com afeto não é só uma técnica, é uma escolha emocional que exige coragem, exige presença real, porque comunicar com afeto significa abrir mão de fórmulas prontas, né, do que a gente aprendeu ao longo do tempo, e buscar outras formas de se colocar ali na frente da criança, um lugar mais vulnerável, onde tem escuta, flexibilidade, disposição de se transformar junto com o outro. A gente também está aprendendo, né? Como pais, a gente está aprendendo a conduzir aquela criança da mesma forma que aquela criança está aprendendo a lidar com a vida. E isso pode ser desafiador, especialmente se você cresceu ouvindo algo como quem ama corrige com firmeza, ou então criança tem que obedecer sem questionar, eu não quero que você me ame, eu quero que você me obedeça. Isso são frases que vêm aí na cultura ao longo do tempo e que vão distanciando o adulto da criança, distanciando o aprendizado emocional, o aprendizado de lidar com o afeto. E, na verdade, a afetividade com firmeza pode ser uma coisa que aconteça em conjunto. Não precisa ser uma afetividade e firmeza em campos opostos, né? É possível manter limite mesmo mantendo o acolhimento, acolher os sentimentos da criança. É possível dizer que eu não vou permitir que você me desobedeça ou me desrespeite com um tom mais calmo, sem gritar, sem humilhar. Né? É possível proteger esse vínculo enquanto orienta. Porque o adulto ele sabe o que tem coisas que precisam ser feitas e a criança não entende isso. E ele que tem esse papel de conduzir, de colocar regras, de ser firme. Os conflitos não vão desaparecer do nada, né? Sendo grosseiro ali ou tendo um acolhimento. Mas do jeito que a gente tem proposto aqui, tá trazendo aqui, é um jeito de mudar a forma como a gente vive o conflito. Deixar de ser uma quebra e passar a ser um momento de aprendizado mútuo, tanto para os pais quanto para as crianças. E a criança, quando ela cresce em um ambiente assim, ela aprende a confiar. Não porque ela tem medo, mas porque ela se sente segura na presença daquele adulto. Hoje, mergulhamos na complexidade da comunicação e nos caminhos possíveis para transformar os conflitos em oportunidades de vínculo. Escutar mais, reagir menos, nomear antes de julgar, cuidar do próprio estado interno antes de intervir no comportamento do outro,
Esses são alguns dos gestos que sustentam relações saudáveis. No próximo episódio, vamos falar sobre educação emocional e desenvolvimento psicológico. Como ajudar nossos filhos a lidar com emoções difíceis, a construir empatia e a desenvolver uma base interna sólida para a vida. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe e siga o Território da Mente na sua plataforma favorita. Até a próxima!